aí galera, aqui para mais um vídeo. E hoje falaremos sobre o seguinte tema, de como os pastores evangélicos usam a hipnose para enganar e hipnotizar os seus fiéis. Como vocês sabem, eu fui pastor evangélico pentecostal. E como é comum entre os pastores pentecostais, eu também usei técnicas hipnóticas para hipnotizar pessoas, manifestando assim um falso poder, supostamente atribuído ao Criador. Eu gostaria de abrir um parêntese para dizer que não fiz isso por maldade, mas por ignorância, pois fui induzido a crer que sugestão hipnótica é o poder de Deus. Como tudo começou? Tudo começou em 2004, quando comecei a sofrer uma certa pressão psicológica dentro da denominação batista renovada, da qual eu fazia parte, pois alguns líderes me disseram e começaram a profetizar e a tentar me convencer que eu tinha um grande chamado, e eu fui chamado, segundo eles, para ser usado por Deus, operando sinais, prodígios e maravilhas. Sendo assim, eu fui presenteado com o livro A Unção, escrito por nada mais, nada menos que Benny Hinn, o expert em derrubar pessoas. Achei o livro espetacular, porque ao ler o livro me identifiquei com aquele semideus. Esta é a imagem que o Benny Hinn me passou na época. Hoje, entendo que o Benny Hinn é um entre os muitos enganadores do mundo evangélico que usam o seu sugestionamento hipnótico para matar, roubar e destruir espiritualmente pessoas. Lift your hands to heaven. Levante as mãos ao céu juntas. Touch! Touch! Somebody shout hallelujah! Alguém grite aleluia! Em 2005, entrei de cabeça no pentecostalismo e comecei a promover cultos aqui em minha casa e em outros lugares. Nesses cultos, comecei a usar o que eu havia aprendido ao ler o livro de Benny Hinn, ou seja, eu colocava a mão sobre a cabeça das pessoas e elas caíam. As pessoas viam aos montes para me ouvir e eu pregava para grandes coletividades, pois eles queriam receber a unção que emanava de mim, ou seja, aquela falsa unção. Entretanto, qual é a origem disso tudo? O que realmente acontece quando as pessoas são tocadas e caem? Poder de Deus ou transe hipnótico? Tudo começou a partir deste homem que é o Jean-Martin Charcot. Ele foi um médico e cientista francês, ficou muito famoso no terreno da psiquiatria na segunda metade do século XIX e é considerado ser um dos fundadores da neurologia moderna. Descobriu o aneurisma cerebral e as causas da hemorragia cerebral. Foi professor de nada mais, nada menos de Freud, ou seja, Freud foi aluno de Charcot. Durante as suas investigações, Charcot concluiu que a hipnose era um método que permitia tratar diversas perturbações psiquiátricas, em especial a histeria. Mas por que estou falando sobre o espetaculoso Charcot? É porque ele é o pai do toque de Charcot, que é o método hipnótico mais usado pelos pastores evangélicos para enganar os incautos, ou seja, quando sobre o toque, o sopro ou qualquer outro tipo de indução hipnótica, as pessoas caem, desabam. O toque de Charcot foi muito usado por padres exorcistas no século XIX. Todavia,
começou a ser usado por pastores evangélicos em 1950, através do pastor norte-americano Randy Clark. Segundo alguns relatos, ele recebeu uma profecia que afirmava que através da sua vida, pessoas seriam derrubadas no espírito. Clark é o autor do movimento Catch the Fire, em bom português, agarre o fogo, que usava a hipnose como sendo poder de Deus. Logo depois surgiram nomes como o próprio Kenneth Reagan, Benny Hinn, que começaram a seguir os passos de Randy e desenvolveram esta prática herética pelos Estados Unidos da América, para posteriormente em praticamente todo o mundo. No Brasil, o movimento ganhou popularidade na década de 80 através do pastor argentino Carlos Anacondia. Anacondia chegou ao Brasil atendendo o convite de algumas comunidades evangélicas e difundiu dentro da igreja protestante brasileira, dentro da igreja propriamente dizendo pentecostal, tal movimento antibíblico. Mas em 1994, na Igreja Comunhão Divina do aeroporto de Toronto, Canadá, surgiu a chamada Bênção de Toronto, onde as pessoas caíam ao chão, sem fala, rindo, chorando ou dando gargalhadas. Em pouco tempo, o templo de Toronto, ou da Igreja do Aeroporto, como é mais conhecida, estava lotado, vindo pessoas de diversas partes do mundo para participarem do culto, onde eles almejavam receber a tal bênção de Toronto, ou unção do Caicai. No entanto, o que é a hipnose e quem pode ser hipnotizado? A hipnose é um fenômeno neurológico que torna a consciência do hipnotizado vulnerável à do hipnotizador. Isso significa que ele tem ciência de que está imitando um macaco ou algum gênero semelhante. Porém, como seu grau de inibição é reduzida durante a indução hipnótica, não se dá conta de que está passando por tal constrangimento. A pergunta é: será que qualquer pessoa pode ser hipnotizada? A resposta é não. Geralmente as pessoas que se permitem ser hipnotizadas são pessoas que estão com a autoestima muito fragmentada, têm pouca cultura, são depressivas ou vivem condições subhumanas. Portanto, elas veem, elas enxergam na pessoa do hipnotizador ou do pastor hipnotizador um representante legítimo de Deus ou um semideus capaz de solucionar os seus problemas ou amenizar o seu sofrimento. Segura aí que vai descer uma unção na vida dele. Segura aí. Deus, coloca as duas mãos pra frente, irmão. Põe as duas mãos pra frente. Deus está apanhando fogo nas duas mãos suas agora. Quando você levantar sua mão, Satanás vai sair correndo, porque Deus vai derramar poder na sua vida. Recebe agora. Meu Deus do céu. A igreja dá glória a Deus. Você costuma ler a Bíblia ou você apenas ouve os sermões desses falsos pastores? Porque na Bíblia não está registrado que o Messias, que Yeshua, que Jesus, ele derrubou pessoas, ele usou métodos hipnóticos, ou até mesmo ensinou isso aos apóstolos. Você não vai encontrar isso na Bíblia, essa prática na Bíblia. O Messias e os apóstolos não fizeram tal prática. Isto é um engano
você está sendo enganado. É momento de abrir os olhos. Eu gostaria de, aqui no final, recomendar o canal Verdade em Foco, do mano Eric Amarão. Também nós estamos lá na página do Facebook Pastor Fogo Puro, Verdades que a Igreja Escondeu de Nós, e no nosso outro canal principal, Newton César Santana. Aí você vai encontrar muito material para estar estudando. Compartilhe o vídeo, compartilhem o vídeo, né? Dê um like aí. Um grande abraço.